Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para o Momento de Edificação, trazer uma palavra de renovo à sua vida. Neste dia, queridos, estaremos meditando na carta aos Filipenses, capítulo 2. Leremos o versículo 5 ao 8, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, glória a Deus. Neste dia, queridos, estaremos aqui a temática tendo o mesmo exemplo de Cristo. E o mesmo exemplo de Cristo que Paulo aqui fala é a humildade, ser servo, estarmos aqui para servir. E esse foi o propósito pela qual Jesus cumpriu, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo o poder, mas aqui na terra ele se fez carne, habitou entre nós para cumprir um propósito eterno, um propósito de salvação, um propósito de dar a vida por nós. Então ele estava aqui na terra para servir. E Paulo ele recomenda que tenhamos esse mesmo sentimento de servo, de humilde. E como ele diz, mesmo eles tendo o poder como Deus, ele não se julgou ser usurpar dessa característica, mas ele se humilhou. E assim, querido, nós devemos sermos imitadores de Cristo, como ele se tornou. Ele poderia, mesmo diante das ofensas que ele recebeu, mesmo quando ele foi preso, mesmo quando foi torturado na cruz, ele poderia usar do seu poder e acabar com tudo, mas ele tinha um propósito a cumprir. Ele tinha algo a fazer. Então, queridos, nós devemos ter esse mesmo exemplo de humildade, de sermos servos, que o propósito pela qual nós estamos aqui e servindo na igreja dele, né, termos essa característica de servir a igreja, servir a comunidade, a sociedade, a família, em tudo, queridos. Termos um coração, realmente um coração de entrega ao Senhor com humildade. Lembrarmos, queridos, que o propósito pelo qual nós somos chamados, né? E então não adianta nós fingirmos ou sermos algo que nós não somos. Tá? Então seja você, seja humilde, seja servo, né? E um outro princípio que Jesus tinha e seguia era a obediência, é o mesmo que ele recomenda para cada um de nós, sermos obedientes, assim como ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja obediente à palavra, seja obediente ao Senhor. A obediência é um princípio inegociável de Deus. Esse você não tem como burlar, não tem como você negociar com Deus, porque você deve obedecer. Então, a obediência e a humildade, ambos estão totalmente ligados. Se você for obediente, se você for humilde, você colherá as mais ricas bênçãos de Deus. Então, tende esse mesmo exemplo que Cristo teve, desde que nasceu e seguiu até a morte, e a morte de cruz. E Jesus como homem, mesmo sendo homem, 100% Deus, mas enquanto estava aqui em carne na terra, ele cumpriu o seu propósito. E que nós possamos seguir esse mesmo exemplo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.